Você quer organizar suas finanças, mas não sabe por onde começar? Eu sou Marina da Guarda, instrutora de finanças para servidores públicos, e no vídeo de hoje eu vou te mostrar um passo a passo para você realizar um diagnóstico financeiro e organizar as suas finanças ainda hoje. E o primeiro passo para você começar na organização das suas finanças é você fazer o levantamento de qual é o valor da sua renda. É isso mesmo, é algo que parece ser óbvio, mas muitas vezes, por alguns momentos nós não sabemos qual é realmente o valor da nossa renda. E por que isso acontece? Porque muitas vezes o valor que você recebe, ele está comprometido, com um parcelamento grande, até mesmo está sendo descontado um valor de um empréstimo e você não tem consciência de quanto realmente ali é a sua renda líquida. Então, nesse momento, o que você vai fazer é isso. Vai pegar, o seu contra-cheque e vai verificar qual é o valor de renda líquida que você tem. É com esse valor que inicialmente você vai poder contar. Porque se já vem algum empréstimo descontado e esse empréstimo, essa parcela vai durar, quem sabe, 6 meses, 12 meses ou até mais, você não pode contar com esse valor para fazer o planejamento das suas despesas mensais, sendo que esse valor já está comprometido. Então, verifica aí qual é o valor que você tem disponível de renda. O passo número 2 é você identificar quais são as suas despesas. E para facilitar o nosso entendimento e organização, a gente vai dividir as nossas despesas em 3 grupos: as despesas fixas, despesas variáveis e despesas adicionais. As despesas fixas são aqueles gastos em que você mensalmente eles acontecem, independente de você fazer uma nova compra ou não. Por exemplo, se você paga aluguel, então mensalmente você já sabe que vem o valor do aluguel. Outras despesas também que você pode considerar é a conta de água, a conta de luz, condomínio, esses valores que você já tem certeza que eles vão acontecer no mês seguinte. E é importante a gente falar aqui que não é para você considerar que são despesas que elas não variam o valor, tá? O valor pode até alterar, por exemplo, uma conta de luz. Se você usa o ar-condicionado mais esse mês, na próxima fatura ali da luz, você vai ter um gasto maior, vai ter que pagar mais. E no mês seguinte, caso você reduza esse gasto, esse consumo, na verdade, você vai ter um valor menor para pagar. Então, não se atente ao valor, mas se atente àquela modalidade que vai se repetir mensalmente. Verifica aí, faça um levantamento de todas essas despesas que você já tem, independente de você gerar novas compras, Você já possui essa responsabilidade aí, ou seja, a sua renda já está comprometida com esses valores. É muito importante você ter clareza de quais são esses valores, tá bom? Depois que você fez esse levantamento, é um momento muito interessante de você identificar de quanto está sobrando da sua renda. O valor que você identificou ali, que é o valor líquido que você está recebendo, tirando essas despesas, que são as despesas fixas, que você não pode deixar de pagar, Não são coisas ali que você pode simplesmente deixar de pagar. Então, quanto que está sobrando? É muito importante ter clareza desse valor. Depois que você identificou essa despesa, vamos para a próxima, que são as despesas variáveis. Essas despesas, o próprio nome já diz, mês a mês elas variam e são despesas que você tem controle de fazê-las ou não. Por exemplo, eu gosto muito de sair para jantar, é algo que realmente eu gosto de fazer, faço com uma certa frequência, só que caso eu perceba que nesse mês eu saí muitas vezes, ou então o orçamento deu uma apertada, no mês seguinte eu não tenho a obrigação de sair para jantar. Eu posso então reduzir a quantidade de vezes que eu vou ou até mesmo deixar de ir nesse mês. Só para vocês terem clareza de que tipo de despesas são essas. Elas geralmente estão ligadas mais ali ao lazer, diversão, compras também que você realiza, que são aquelas que você tem controle de realizá-las ou não, certo? E o terceiro tipo de despesa, como nós falamos, são as despesas adicionais. Essas despesas são aquelas que não se encaixam nem no primeiro grupo, nem no segundo. Essas despesas elas acontecem anualmente. Por exemplo, IPTU, IPVA, alguma taxa anual que você pague. Então, você identifica também quais são essas despesas e quais são as datas em que elas vão acontecer.
Nesse tipo de despesa também você pode incluir os presentes, né? Caso você tenha o hábito de presentear as pessoas da sua família ou amigos, é interessante que você já faça esse levantamento de quais são os meses que vão acontecer essas despesas para você já se programar. Muito importante se atentar para essa despesa, porque muitas vezes ela não é considerada. E quando ela chega, né, o mês em que ela acontece, acontece normalmente uma desestruturação ali do orçamento familiar, porque não estava contando, apesar, né, não é um imprevisto, não é algo que você não sabia que ia acontecer, mas você não se planejou para ele. E aí, de que maneira você pode se planejar para incluir essas despesas adicionais aí no seu orçamento? Você tem duas maneiras. A primeira é você se organiza para que, quem sabe, naquele mês que você sabe que vem o IPVA, por exemplo, você sabe que naquele mês X vai vir aquele valor a mais. Você não sabe o valor real desse gasto, né? Mas você pode se comparar com o do ano passado. Então, de acordo com o ano passado, você já tem ali uma noção de quanto realmente vai ser esse valor e você se organiza para naquele mês a sua renda sobrar esse valor que vai ser preciso pagar. É interessante que você tenha esse valor completo, porque aí você pode pagar à vista e ganhar o desconto que é oferecido, né, caso você faça o pagamento à vista. Em relação aos presentes, da mesma maneira, você sabe quais são os meses que as pessoas que você costuma presentear, ou que você quer presentear, quais são os meses que são os aniversários dessas pessoas, se organiza para naquele mês você ter o dinheiro para realizar a compra à vista. Caso você prefira se organizar, né, você não consiga deixar esse valor disponível nesse mês, a outra possibilidade que você tem é de deixar esse valor dentro das parcelas anuais. Como que você faz? Mesmo que você não está pagando essa parcela, mas você pode já se programar para já descontar esse valor. Imagine que você vai pagar o seu IPVA, tem um valor cheio, né, ali, você pega esse valor e divide por 12. Então, se eu sei, nós estamos, um exemplo, nós estamos em janeiro, e eu sei que em janeiro do ano que vem eu vou precisar pagar novamente, então eu já começo. Janeiro eu já pago a primeira parcela e todos os meses eu vou juntando esse valor para quando chegar em janeiro lá do ano que vem, vem a próxima taxa para pagar, você já tem o valor total. Talvez você precise pagar, quem sabe acrescentar um valor a mais, né, 100 ou 200 reais, ou até mesmo vai reduzir, dependendo do automóvel que você está. Então, se programe. Os presentes da mesma maneira também. Se você sabe já quais são as pessoas que você costuma presentear e mais ou menos você define qual é o valor do presente que você vai dar para cada pessoa. Porque quando fala em presente, a pessoa, mas eu não sei quanto que eu realmente vou gastar. E esse é um dos erros que nós cometemos. Quando nós deixamos as coisas acontecerem, a gente não controla, a gente não define. Você pode definir de quanto vai ser, até quanto vai ser o presente daquela pessoa, daquelas pessoas que você costuma presentear. Você vai definir de acordo ali com o valor da sua renda, tá? Então, identifica aí quais são essas 3 despesas, identificar a sua renda e agora o segundo passo que são as despesas e dentro desse segundo passo tem esses 3 tipos de despesas. É importante que você tenha clareza de cada um para que você não crie uma confusão aí na hora dessa organização. Identificou esses 3 passos? Essas 3 despesas, você vai para o terceiro passo, que é o resultado do diagnóstico. O que isso quer dizer? Se você fez o levantamento de quanto você ganha e quanto você está gastando, agora você já tem clareza de quanto que está sobrando no seu salário. E você pode chegar a 3 conclusões, ou seja, 3 resultados desse diagnóstico. O primeiro resultado, você vai perceber que tá sobrando um valor, né? Então, o que fazer com esse valor? Se esse valor está sobrando, o ideal, né, é que você comece a fazer a sua reserva de segurança, caso você ainda não a possua. Mas assim, chegando nesse diagnóstico, está sobrando um dinheiro, que bom, parabéns, né? Esse é o ideal, é que sempre os nossos gastos sejam menores do que realmente a nossa renda. E aí você pode começar um passo aí de economizar e também futuramente começar a investir. O próximo resultado que você pode chegar é que todas os seus gastos está de acordo com a sua renda, ou seja, tudo que você ganha, você gasta. Você não está devendo, não está faltando nada, você não está deixando de pagar nada, mas também não está sobrando nenhum valor. E aí esse estado, ele te traz uma falsa segurança.
Por que falsa segurança? Porque você tem a sensação de que não estou devendo nada, mas você também não consegue economizar nada. Isso significa que qualquer imprevisto que surja, né, qualquer coisa que esteja ali fora do seu orçamento, que aconteça, e que é muito comum, né, de acontecer, você vai precisar recorrer a um empréstimo, quem sabe, ou ao uso do cheque especial e pagar juros por esse dinheiro, porque você não tem uma reserva, ou seja, o seu dinheiro está todo comprometido. E eu confesso para vocês que eu passei vários anos da minha vida nesse patamar, tá? Onde tudo que eu ganhava, eu gastava. E constantemente eu precisava recorrer aos empréstimos, porque qualquer imprevisto que acontecia, eu não tinha de onde tirar esse dinheiro, eu não tinha uma reserva. Eu não estava ali, eu não havia me programado, né, para ter esse dinheiro caso surgisse alguma emergência, então eu precisava recorrer ao empréstimo, muitas vezes recorria ao uso ali do limite, do cheque especial e também até mesmo utilizar o cartão, comprando muito mais no cartão do que o valor realmente que eu teria disponível para pagar no mês seguinte. Então, há algum tempo eu passei nesse processo em que eu sempre estava recorrendo aos valores extras que entravam no meu salário, tipo 13º, ou então valores de férias. Eu sempre usava esse valor para quitar essas dívidas que eu estava fazendo, porque eu não tinha essa organização financeira de sobrar uma parcela do meu salário, né? Estava todo comprometido mensalmente. Então, se você estiver nessa situação, é muito importante que você esteja atento, que não é o ideal ficar nela, porque constantemente você está aí recorrendo aos empréstimos e você está, na verdade, num ciclo de endividamento. E nesse momento aqui, quando eu falo endividamento, eu não estou falando que você está inadimplente, que é diferente. Inadimplente quando você não consegue mais pagar as suas contas. Mas o ciclo do endividamento é quando você está sempre precisando recorrer a um crédito extra que não faz parte do seu salário para conseguir aí fechar as contas do mês. Então esse é um processo de endividamento. O outro resultado que você pode chegar é onde você vai perceber que o valor da sua renda ele é menor do que as suas despesas. Então você está sempre devendo, está faltando dinheiro, né? Está sobrando conta e faltando dinheiro. Essa é a situação mais crítica em que você pode estar, porque é bem provável que você já não esteja conseguindo pagar algumas despesas ou então já esteja muito comprometido com, quem sabe, mais de um empréstimo, porque se você pegou um empréstimo e no mês seguinte você não conseguiu pagar todas as despesas, você já recorre a outro empréstimo e, infelizmente, um grande número, né, de colegas servidores públicos se encontram nessa situação. E é muito importante você identificar em qual desses 3 estágios você está e se esse terceiro é o seu estágio, você precisa tomar atitudes o mais rápido possível e eu vou te dar algumas orientações de como você fazer isso. Então vamos lá. Caso você esteja aí nessa situação onde você já tem um valor sobrando, só que você não está fazendo nada com ele, o ideal é que você crie a sua reserva de segurança. O que é essa reserva? A reserva de segurança é um fundo que você vai criar para você mesmo, para quando surgir alguma necessidade, algo que surge ali fora do seu orçamento, né, que não estava planejado, você mesmo vai recorrer a esse fundo que você criou, ou seja, é um empréstimo que você mesmo pode se fazer. E o interessante é que é sem juros, né? E o que vai acontecer? Quando você precisar utilizar esse valor, depois logo você devolve, porque o interessante é que essa reserva ela esteja sempre completa para quando você precisar, você tem ali onde recorrer. E que valor você precisa para criar essa reserva? Depois que você realizou esse diagnóstico, agora você tem consciência de quanto você gasta mensalmente. Você vai pegar esse valor que você gasta mensalmente e vai calcular, vai fazer um cálculo de 3 a 6 meses. Se você quer se sentir mais seguro, né? Você faz uma reserva então aí de 6 meses. Mas você pode fazer então, considerando nós temos uma certa estabilidade financeira, então a gente pode começar aí fazendo uma reserva de 3 meses. Eu prefiro fazer a de 6 meses, eu prefiro ter mais segurança quanto a isso. Caso surja alguma demanda maior, eu tenho muito mais tranquilidade para utilizar minha reserva, sendo 6 vezes o valor dos meus gastos do que simplesmente 3. Mas você pode escolher entre 3 ou 6 meses, de acordo aí com o que você considera de estabilidade da sua vida financeira. Então você vai pegar, né, imagine que o seu gasto mensal seja de 10 mil.
você vai pegar 10 vezes 3, 30 mil. Essa é a sua reserva de segurança. Esse é o valor que você deve ter na sua reserva. Se você tem um gasto de 5 mil, 5 vezes 3, 15 mil. Então, o cálculo você vai fazer de acordo com o valor das suas despesas mensais. E você coloca lá. Depois que você completou a sua reserva de segurança, o ideal é que você comece então os próximos investimentos. Mas não caia no erro de começar a investir sem antes criar a sua reserva. Muitas pessoas saltam esse processo e aí começam a investir. O investimento, né, a rentabilidade do investimento que ela fez está sendo muito menor do que se ela precisar pegar um empréstimo, porque as taxas dos empréstimos são muito maiores do que a rentabilidade que você está tendo ali no investimento, de acordo com o investimento que você está realizando. Então, antes de começar a investir, primeiro crie a sua reserva de segurança. Então, vamos lá para o caso do diagnóstico número 2, onde você gasta tudo que ganha. Nesse momento, você vai ter que analisar as suas despesas e identificar onde estão os seus gastos e quais são aqueles gastos onde você pode reduzir ou até mesmo eliminar. Você pode, nesse momento, como a sua renda está mais ou menos equilibrada ali, você pode reduzir alguns gastos. Vou dar um exemplo para vocês de algumas reduções que eu fiz, que não precisei realizar nenhum corte, não precisei abrir mão de nada que eu estava fazendo, mas com essa redução já consegui um desconto interessante para deixar a minha vida mais equilibrada e construir a minha reserva de segurança também. Eu peguei e olhei todas as minhas contas. Por exemplo, você vai fazer o levantamento das suas despesas fixas, você vai ver telefone, conta de internet, né, que às vezes está atrelada ali ao telefone. E aí você vai verificar que o valor que você está pagando já está um valor muito alto. E aí eu fiz essa análise, quanto que eu estou pagando de internet e se realmente eu preciso utilizar toda essa internet que eu contratei. Então você precisa ter consciência aí de que se você realmente está utilizando todo esse pacote de internet que você contratou. No meu caso eu não estava, então eu estava pagando um valor maior por uma capacidade maior de internet que eu não utilizava. Então, se eu não utilizava, não tinha utilidade para mim, não fazia sentido eu pagar aquele valor. Olhei o meu celular também, né? Porque além da internet fixa, eu também tenho o meu pacote de internet para o celular. E aí eu verifiquei que eu estava pagando também um valor bem alto e eu não utilizava toda a internet que estava disponível. Eu entrei em contato então com a operadora e verifiquei qual era o plano que atendia ali a minha demanda, né? E aí, dentro disso, eu consegui reduzir pela metade os valores que eu estava pagando com internet. Então, esse é um ponto que você pode observar. Outro ponto, outro gasto que você pode identificar é academia. Você pode hoje estar pagando uma academia um valor bem alto, porque essa academia realmente oferece diversas atividades, você tem várias opções de aulas diferentes para realizar. Só que pode ser que você simplesmente realize somente a musculação, ou então faça somente uma aula específica. Será que faz sentido você estar pagando uma academia que oferece diversas modalidades, mas você não utiliza? Então, verifica isso. Se você também está pagando essa academia e só utiliza uma modalidade, não seria interessante você pagar uma academia que ofereça essa modalidade que você realmente realiza e você vai pagar muito mais barato por ela? Faça essa análise aí para ver se faz sentido para você. Né? Pode ser que você já consiga aí uma redução, quem sabe de 100 ou mais de 100 reais nesses dois gastos que eu falei. Você pode conseguir em média de 100 a 200 reais, dependendo do valor que você já estava aí pagando. Se você está com a sua vida financeira nesse nível, você não precisa nesse momento fazer cortes drásticos. Você simplesmente faz a análise de onde você está gastando que você não está utilizando. A intenção da organização financeira, como a gente fala em planejamento, a gente não fala em você abrir mão da sua qualidade de vida, em você abrir mão realmente das coisas ali que você gosta de fazer, mas é parar de pagar por aquilo que não é importante, ou seja, por aquilo que você não está utilizando. Pagar o que você não utiliza é jogar dinheiro fora. Então faça esse levantamento e só nesses dois pontos você já vê que você consegue fazer uma redução. Outra redução que eu sempre falo e que ainda tem muita gente gastando dinheiro desnecessariamente pagando taxas bancárias. Se hoje o seu banco cobra uma taxa de manutenção ali da sua conta,
você não precisa mais fazer isso. Você tem duas possibilidades. A primeira é, você pode pedir para que a sua conta seja uma conta essencial. Essa conta essencial é uma conta que você não paga taxas lá mesmo no seu banco. Pode ser que eles não queiram, tá, disponibilizar essa conta para você porque não é interessante, você vai parar de pagar, mas você tem direito a essa conta. Você tem um serviço mais reduzido ali, mas é bom que você saiba se esse pacote que está dentro desse serviço atende às suas necessidades. Então você pode pedir para mudar a sua conta para a conta essencial e permanecer ali no seu banco. Ou então você pode pedir a portabilidade do seu salário para uma conta digital. Essas contas são várias opções dessas contas e onde você não paga ali tarifas para utilizar todas as mesmas funções que você realiza no seu banco, o banco digital vai te oferecer também e sem fazer nenhum pagamento. E o bom é que é tudo online. Você não precisa ir a uma agência para abrir a sua conta ou até mesmo para resolver qualquer coisa em relação à sua conta, você faz tudo online do conforto da sua casa. Então essa é uma opção. Outro fator que você não precisa mais pagar é taxa de anuidade. A anuidade do cartão, né, ela é cobrada algumas vezes quando você tem um programa de fidelidade ou até mesmo se você nem utiliza, mas os bancos oferecem um cartão de crédito para você e cobram uma taxa de anuidade. E às vezes nós não consideramos esses pequenos gastos, né? Você pode falar, pode ser, quem sabe, R$20, mas só R$20, mas calcula isso por 12, né? Já vai ser R$240. Calcula isso por 24, por 36. Tem quantos anos que você está pagando R$20? Já pensou se isso tivesse investido, quem sabe ali rendendo, montando a sua reserva de segurança? E qualquer valor que você deixe de gastar, ou seja, que você esteja pagando sem necessidade, vai estar vindo a seu benefício. Então, eu sempre falo, dinheiro para mim, independente do valor, entre perder e ganhar, eu prefiro ganhar. E esse valor não é tão pequeno quando você considera um prazo aí, e eu tô falando somente da taxa do cartão de crédito. Pode ser que você esteja pagando, quem sabe, R$20 de cartão de crédito e quem sabe 30 da sua taxa bancária, R$50 por mês. Calcula isso pela quantidade de anos que você já pagou e o quanto você pode economizar. Então, a partir de agora, não faz sentido você pagar essas taxas. Além da taxa bancária, os que você não paga nos bancos digitais, eles também oferecem cartões de crédito sem anuidade. Então, faça análise aí. Se você estiver gastando dinheiro com isso, já faz essa troca, que você já tem uma economia aí, sem fazer nenhum corte aí da sua qualidade de vida. Simplesmente adequando esses gastos a essa realidade aí, você já consegue reduzir gastos e criar sua reserva de segurança, e quando você precisar desse dinheiro, você tem ali disponível, não vai precisar mais ficar aí recorrendo a empréstimo, certo? E aí tem outro patamar, que é quando você está no endividamento, né? A sua renda está menor do que as suas despesas. Esse caso exige algumas medidas mais drásticas. Olha só quando eu falei, quando você pode realizar esses mesmos gastos que eu acabei de falar, né? Você pode fazer essas adequações, mas pode ser que você esteja pagando uma academia, mesmo que seja um valor mais baixo, né? Já é um valor mais acessível, quem sabe uma academia de R$100, você esteja pagando, mas é um valor baixo ali, R$100, multiplica isso por 12. Eu sempre gosto de fazer esse cálculo por um ano, porque nós pensamos muito ali naquela parcela mensal e a gente acha baixo esse valor, mas calcula por um ano que você já vai ver R$1.200 no mínimo que você vai estar economizando, caso você não faça as atividades físicas. E se você mesmo você vai à academia, só que a sua renda está comprometida, você pode por um período deixar de pagar a academia e fazer atividade ao ar livre. Então, se você paga e não usa, você tem obrigação de ir lá e cancelar. Não faz sentido ficar pagando a academia. E eu falo, mais uma vez, porque eu também já realizei isso. Vários anos eu fazia um plano anual e ia lá pouquíssimas vezes, não ia. Então acabava desperdiçando esse dinheiro. Se você está vivendo essa situação, pare o mais rápido de fazer isso, tá? Pare de gastar esse dinheiro de forma que você não está utilizando, não está sendo algo que está aí contribuindo para a sua qualidade de vida. Fazer atividade realmente é fundamental, é necessário que você faça para a sua qualidade de vida, para a sua saúde, mas se você está simplesmente pagando e não está indo, não faz sentido ficar pagando esse valor. Comece a realizar atividade no parque, ao ar livre, e quando você estiver ali disciplinado financeiramente, você pode retornar para a academia, mas para malhar de verdade.
E aí você vai identificar outros gastos. Quem sabe, se você costuma sair 4 vezes por mês, né? Todo final de semana você sai para alguma atividade de lazer. Então reduza isso também. Então, será que você pode diminuir para 2 vezes? Ou então, quem sabe, limitar um valor? Você pode até continuar saindo a mesma quantidade de vezes, mas você vai precisar definir quanto que você tem ali disponível para gastar cada vez que você vai sair. Imagine que você defina que você tem R$400, um exemplo, R$400 para gastar com lazer. E aí você saiu esse final de semana e você gastou R$200. Você ainda tem mais 3 finais de semana, né, dentro do seu mês aí, no mínimo, e você já gastou R$200 nesse mês. Então você vai ter que se virar para se organizar, para continuar saindo, ou quem sabe diminuir a quantidade de vezes que você vai sair dentro desse valor que você limitou. E nesse momento é importante, você vai ter que limitar a quantidade de gastos, porque se você fica deixando para economizar ou para guardar, né? Ou então para reduzir ou para diminuir os gastos depois que você faz os compromissos, não vai fazer sentido. A hora de você definir é antes de você começar a utilizar o dinheiro. Define então o que você vai gastar com cada tipo de despesa e escolha também quais são aquelas despesas que você vai precisar cortar, pelo menos por um período. Isso não significa que você vai cortar e deixar de fazer as coisas que você gosta, sair, lazer para sempre. É só até você conseguir realizar aí a sua vida financeira. E se você é uma pessoa que você define, você cumpre isso que você definiu, rapidamente você vai sair. Então é importante você estar ciente que essa é uma fase que você precisa fazer, alguns ajustes precisam ser realizados, mas que é uma fase que vai passar e que logo mais você vai poder usufruir aí, né, da sua qualidade de vida da maneira como você deseja. Eu espero realmente que você aplique essas dicas na sua vida. Realizar esse diagnóstico financeiro foi algo que realmente mudou a minha vida. Antes do diagnóstico, a minha vida era totalmente descontrolada, eu não tinha consciência dos valores que eu tinha, tanto de renda quanto de despesa, e isso me acarretava vários problemas, porque quando você não tem consciência do valor que você tem, do valor que você está gastando, muitas vezes você está gastando descontroladamente. Esse diagnóstico vai te trazer consciência de qual o seu estado atual e o que você precisa fazer para chegar ali no seu estado desejado, né? Na sua qualidade de vida que você deseja, no padrão de vida que você quer viver. Então faça esse diagnóstico e eu acredito que vai fazer muito sentido na sua vida, que vai fazer muita diferença, assim como fez na minha. E se você gostou desse vídeo, eu quero pedir para que você deixe o seu curtir, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e compartilhe com o maior número de pessoas, porque eu tenho certeza que assim como foi importante para mim, vai ser para você e tem outras pessoas que também podem ser beneficiadas com esse conteúdo. Eu aguardo você no próximo vídeo, um forte abraço!